Indefinições e silêncio. O Vasco segue sem se comunicar. Diretor executivo já chega para fazer planejamento e ainda não sabemos como vai ser o futuro do Vasco em relação à comissão técnica. Vai, fica. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o jogo contra a equipe do Fortaleza, porque o Vasco tem um desfalque importante. O zagueiro João Vitor não joga no Castelão. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo está aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, dá uma moral. A gente está aqui todos os dias falando de Vasco da Gama. E olha, o Vasco da Gama, mais um dia, a gente está gravando esse vídeo aí às 12h40 da manhã, e até o momento, nenhuma manifestação do Vasco. Sabemos que o Pedro Martins já esteve reunião ontem com o gerente do Vasco, com o próprio Rafael Paiva. Era para ter tido um treinamento, não teve esse treinamento ontem. Não sabemos o que é que aconteceu hoje e a bagunça permanece. Aí a gente fala aqui, tem gente que fala, tem que ser grato porque a gente estaria no buraco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sou grato pelo que a gente tem hoje, mas não posso fechar os olhos dos erros que estão acontecendo. Senão mais tarde a gente vai para um lugar que não pode. Então, tem que sim ter organização. Cobrar organização e cobrar um trabalho feito de uma forma muito mais profissional é um direito que a gente tem. Sei que a 77 pode ter feito aportes, o Vasco tem um investimento que não teria, o Vasco poderia estar em uma Série C, mas não é por isso que a gente não vai poder nesse momento, cobrar. As pessoas têm que aprender. Ser a favor não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Tem que ser cobrado. E isso que está acontecendo no Vasco, para mim, é um final de semana, início de semana, horroroso. Imagine, você vai buscar um técnico no mercado, o técnico vai ler as informações do Vasco, ele só vai ver bagunça. Uma demissão que foi mal explicada, o técnico que foi dar entrevista com backdrop do Vasco, mesmo ele sendo demitido. O que acontece, gente? É muita bagunça. E essa bagunça reflete em campo. Ninguém aqui quer ver mais um rebaixamento do Vasco, não. Tem que ser cobrado sim. Hoje, provavelmente o Vasco deve estar treinando com o Rafael Paiva. Há uma informação, inclusive Pedrosa trouxe, de que possa haver uma reviravolta. Isso, para mim, mostra ainda mais o quanto é desorganizado o Vasco. Por quê? Se eles queriam que o Ramon Dias ficasse, por que eles anunciaram no Twitter que o Ramon Dias estava demitido? Por que deixaram o Ramon Dias ir dar coletiva para se despedir da torcida? Isso é desorganização. Mas tem gente que não gosta de ouvir isso. Por que o Lúcio Barbosa não apareceu até hoje? Então, essa comunicação falta. Essa falta de organização me faz acreditar em histórias como clubes que falaram, o Vasco não falou mais com a gente. O Vasco sumiu. Tá acontecendo isso, a gente tá vendo, cara. Tem que ter organização. Se quer ter um time de futebol organizado, tem que ter organização. O Pedro Martins está hoje no CT Moacir Barbosa. Fala-se que o Pedro Martins ainda tenta ter um tipo de convencimento do Ramon Dias. Outras partes já dizem que não, que já é águas passadas, que o Vasco vai buscar outra situação. A galera ontem estava ligada muito. Inclusive na live a gente trouxe, porque o Emiliano Dias ainda estava com a foto do Vasco, com o nome treinador do Vasco, ele tirou tudo isso. Tirou a foto do Vasco, tirou o nome que é treinador do Vasco. E é aquela, precisa definir. O Vasco joga nessa terça-feira. Imagine, cara. Como é que nessa quarta-feira, imagine como é que o Vasco vai a campo contra a equipe do Fortaleza. Com a indefinição. O Vasco perdeu de 4-0, não era nem pensável dar folga ao elenco, meu irmão. Vai jogar na quarta-feira, vai dar folga ao elenco. Em um treinamento que já estava marcado. Então, é muita desorganização. Quem acha que isso está certo, me perdoe.
Mas você não entende como o futebol funciona. Isso não está certo. O Vasco, que vai jogar contra a equipe do Fortaleza nesta quarta-feira, ele não terá o João Vitor. Pouca gente lembra, porque o jogo tem um pouco de tempo, mas o João Vitor foi expulso depois daquele empate do Vasco contra o Água Santa, que teve aquela briga toda. O João Vitor ele tomou cartão vermelho. Então ele está fora. O Rafael Paiva terá esta segunda e esta terça para treinar. O Vasco já viaja terça, amanhã, para Fortaleza. Então, cara, é o que eu digo. A bagunça está muito forte. E isso não pode acontecer. Isso, para mim, essa falta de comunicação, essa falta de esclarecimento faz com que a gente prove que a gente tem hoje uma desorganização na SAF do Vasco. Volto a dizer, não estou falando da questão financeira, não estou falando do que o Vasco era contra o Associativo, até porque eu acho que a SAF é um futuro para todos os clubes, mas falo sobre a 77 Partners não está sendo organizada do jeito que tem que ser. O clube de futebol ele tem que ser organizado, ele tem que comunicar ao seu torcedor. E o que aconteceu nesse final de semana no Vasco é inadmissível. Não pode. Não pode, porque acaba manchando. Imagine, você é um técnico e você vai negociar com o Vasco hoje. Você olha os noticiários recentes, você vai falar assim, pô, o que é que tá acontecendo aí, cara? Qual o projeto esportivo do Vasco? Ninguém sabe. Então, vamos melhorar com isso aí. A gente ainda pode ter uma possibilidade, que eu acho que é até remota, do técnico que foi demitido voltar. Imagine. Imagine. Você comunica que o técnico está saindo do seu clube e 2 dias depois, o Ramon Dias voltou. Então, é aquela, cara. Eu acho que a gente está vivendo um momento que parece que a gente está no associativo ainda. Isso não pode acontecer. É uma bagunça que o senhor Lúcio Barbosa, Johannes Sport, todos eles têm que responder por isso aí. Porque o Vasco entrou no modo maluco como entrou nesse final de semana. E aí, meu irmão, a gente passa a ver porque algumas coisas no Vasco não têm dado certo devido a essa desorganização. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Como eu falei, o Pedro Martins já está aí trabalhando nos bastidores para definir o que é que vai acontecer do Vasco nesses próximos dias. Lembrando que ele já trabalhou para definir a programação, porque o Vasco joga quarta-feira em Fortaleza, joga em Curitiba no próximo domingo. Então, é uma movimentação intensa. O Vasco vai praticamente de norte a sul, né? De nordeste ao sul do país. Vamos ver. Não acho que o Vasco deve voltar ao Rio. Acho que o Vasco deve ficar fora a semana do Rio, né? Porque você vai de Fortaleza, você já perde um dia de treinamento para depois no sábado você viajar até o estádio do Atlético. Ainda tem que o Vasco pode solicitar um treinamento na arena no sábado. Então acredito que o Vasco deve embarcar diretamente de Fortaleza para o sul, né, para Curitiba, onde vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Se lembrando, o João Vitor está fora da partida contra o Fortaleza, porque está suspenso. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!